Olá, amigos. Um bom sábado para todos. E aqui vamos então fazer uma atualização nos dados sobre as, as chuvas torrenciais que caíram nos últimos 15 dias aqui em Minas Gerais. Segundo dados da Coordenadoria de Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, hoje, dia 15, no seu último boletim, nós temos aqui, né, municípios em situação de emergência 377. Danos humanos, nós temos aí mortos 25 pessoas morreram neste período chuvoso, sem computar os 10 que morreram no acidente em Capitólio, a queda de uma parte do paredão de arenito durante um passeio turístico lá naquele município. E nós temos desabrigados 6.664 e desalojados 45.815 pessoas. Vejamos, meus amigos, pensemos, né? A maioria das pessoas desabrigadas e desalojadas são pessoas de baixa renda. Geralmente, os terrenos de riscos são menos valorizados. Daí que essas pessoas de baixa renda acabam adquirindo tais terrenos para construir sua casinha e viver de forma digna. Porém, né, nós temos aí então nesses locais, seja em costas ou então na beira de rios, principalmente naqueles locais onde o rio tem uma vazão natural durante as cheias. Então essa tragédia é previsível. O que nós temos aqui são negligências do poder público, porque prefeitos e seus respectivos secretários deveriam inspecionar as áreas de riscos em seus municípios, impedindo que nesses locais sejam construídas moradias, principalmente em beira de rios, como disse antes, em locais que normalmente nas cheias o rio acaba tendo a sua vazão e provocando alagamento, né, e outros danos. Portanto, isso aí não é uma coisa imprevisível, mas perfeitamente previsível. Até mesmo a queda de barreiras ou desmoronamentos, como aconteceu lá em Ouro Preto, que destruiu um casarão histórico por pura negligência da prefeitura. Porque naquele local, bem que se poderia ter feito um muro de arrimo com força suficiente para impedir aquela tragédia. Aquele evento que todo mundo viu e viralizou na internet, a destruição do patrimônio histórico de Ouro Preto. Assim nós temos todos esses municípios em situação de emergência, sendo monitorado pela Defesa Civil, mas nós temos os prefeitos. Infelizmente nós vivemos num país fascista, onde essas autoridades e esses burocratas, eles não são responsabilizados pela omissão, pela negligência. Há no Brasil inúmeros prefeitos que estão no cargo apesar de vários processos na esfera civil e criminal por improbidade administrativa ou corrupção passiva e ativa. Mas continuam nos cargos, graças à impunidade que impera no Brasil, graças a esse satânico
poder judiciário. Esse poder que se mostra contrário à lei natural, à lei objetiva, ao direito positivo, e interpreta as leis segundo a cara e interesses ideológicos de seus clientes. É isso que nós estamos verificando no país. Infelizmente, como eu disse, nós vivemos num estado fascista. Hoje há leis para tudo. Cada ato do cidadão, para cada ato do cidadão, tem uma lei correspondente. Então isso é um controle total do Estado sobre a liberdade do indivíduo. Nós não temos mais liberdade. A nossa liberdade, ela depende de um tiranozinho burocrata da prefeitura, ou do Estado, ou do governo federal. Nós estamos submetidos a milhares e milhares de tiranos. Para você perceber a capacidade de tirania que mora no coração de cada pessoa, basta dar o poder para ele. Um pequeno poder. E ele espezinha o seu semelhante. Principalmente os burocratas do setor público, em todas as áreas. Em todas as áreas. Na saúde, na educação, na segurança, em todos. Em todas as áreas que você imaginar. Então, vivemos num país comuno-fascista. Não vai demorar muito, você não será dono nem da casa onde você mora, nem do sítio onde você trabalha. Essa é a ideia e a agenda desses seres abjetos que estão no poder da maioria dos países, não só aqui no Brasil, mas na Europa, até nos Estados Unidos. E nós temos essa tragédia. Uma tragédia maior é essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui. Nem vou colocar o som, porque dói o coração da gente. Veja aí. Vou só mostrar porque não se pode nem falar nisso, porque senão o YouTube derruba o canal, como já fez outras vezes. Olha aí. É isso que vai acontecer com nossas crianças. E eu pergunto, aí eu coloco isso aqui, desculpa aí só. Olha só aqui. Então, opa. Olha só. Diante daquela imagem que você viu, não é de perguntar isso aí? Então isso demonstra, meus amigos, que nós vivemos numa tragédia muito maior do que as enchentes. Essa coisa vai se proliferar de tal forma, e agora nós temos os nossos pequeninos submetidos a um experimento nunca antes visto na humanidade, traindo aquilo que Jesus falou, a advertência que Jesus nos traz. O que fizer a esses pequeninos, estareis fazendo a mim. Conspurcando a inocência das crianças, maculando, né, e colocando esse grupo numa situação de risco iminente. Essas pessoas, elas estão destituídas
de todo e qualquer tipo de sentimento humano. Não se pode dizer que essas pessoas têm algum sentimento de amor ao próximo. Não tem. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Nem mesmo filhos ou pais ou qualquer coisa pode estar acima do nosso amor por Deus, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai, e a Ele, depois que morremos, deveremos prestar contas. Então hoje eu estava lendo aqui, abrindo a Bíblia, né, e encontrei essa carta de São Paulo aos Efésios. E olha o que ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Progredi na caridade segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável dor. Quanto à fornicação, à impureza, sob qualquer forma, ou à avareza, que disto nem se faça menção entre vós como convém a santos. Nada de obscenidade, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm. Em vez disso, ações de graça, porque sabei bem, nenhum dissoluto, ou impuro, ou avarento, verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Cristo de Deus. E agora ressalto o 6º versículo e o 7º. E ninguém vos seduza com vãos discursos. Estes são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos comprometais com eles. Veja bem, meus amigos, essa advertência. O que nós temos é o domínio de uma narrativa falsa pela mídia, que é vendida e financiada pelas grandes organizações que têm interesse em despovoação do mundo, que têm interesse em controle social e escravização das pessoas, como já acontece na China, aquele país asiático. Muitas coisas que a gente não pode falar, senão já me derrubaram o canal uma vez. Mas o que nós temos é a confirmação daquilo que já foi praticado no século passado, pelos alemães. Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Hitler, ele copiava uma máxima de Lenin, o carniceiro comunista, que dizia: uma mentira 1000 vezes propagada torna-se verdade. Então, esses satanistas que estão no controle dessas organizações, desses grupos internacionais, eles estão possuídos por legiões de demônios. E a primeira coisa que eles fizeram foram dominar a mídia, televisão, jornais, e impondo censura na internet, para manter a sua narrativa falsa e criando um fenômeno que é conhecido como psicose de massa. As pessoas que estão envolvidas nesse processo não são capazes de raciocinar e acaba seguindo a onda. Por isso, o efeito rebanho, o efeito gado. E ai de você de contrariar essas pessoas. Você será objeto de escárnio e até mesmo de violência, com adjetivos como negacionista, conspiracionistas e outros istas, que não devem aqui falar. E isso já é uma realidade. Essa mídia
é a maior arma desses globalistas. Ela, diariamente, 24 horas por dia, propaga mentiras e mentiras e mentiras, porque eles sabem que essas mentiras, sendo propagadas 1000 vezes, se tornarão verdade e as pessoas vão acreditar na falsidade. E aqui está a advertência de São Paulo aos Efésios, quando fala para que nós não sejamos vítimas, ou seja, nós não podemos aceitar e ser seduzidos por esses discursos, porque se nós fizermos isso, nós estaremos ofendendo a Deus. Então você imagina, o Satanás está em festa, porque ele já domina a elite global, os financistas, os grandes empresários, as grandes organizações estão na mão do Satanás. Essas pessoas, se não se arrependerem e não repararem o mal que fizeram, certamente queimarão no fogo do inferno. Eles não acreditam no inferno. Bem feito. Eles não acreditam, mas quando estiverem lá será tarde. Então, meus amigos, nesse sábado, que todo sábado é dedicado a Nossa Senhora, então rezemos, mantenhamos nossa confiança em Deus, em Jesus, em Nossa Senhora, porque a Deus nada é impossível e com certeza Ele protegerá os seus filhos, os seus seguidores, aqueles que não estarão marcados pela besta. Certo? Então, em homenagem a Nossa Senhora, em honra a Nossa Senhora, rezemos a Ave Maria em latim. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morti nostre. Amém. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, et nunc, et semper, et saecula saeculorum. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Trindade, Nossa Senhora, São José, todos os santos e mártires. Até o próximo.